Realflix apresenta Podcast da Real. Toda semana um papo diferente. Apresentação Marcos Cafeu. No ar na Realflix, Podcast da Real. Olá, sou Marcos Cafeu. Momento histórico, nós estamos começando o nosso primeiro podcast da Real FM 106,3 aqui em Piratininga, a Realflix. E nada melhor do que esse momento, por ser histórico, trazer uma personalidade que a gente se conhece há muito tempo, meu irmão, meu companheiro, irmão para toda a vida, Reinaldo Cafeu, um case de sucesso, uma personalidade da nossa região e do Brasil, que tem aí vários afazeres. E no nosso bate-papo histórico, por que não marcarmos essa história e fazermos aí um bate-papo descontraído nesse primeiro programa. Tudo bem, Reinaldo? Legal, Marcos, obrigado aí pelo convite. Além da nossa irmandade, é uma admiração também pelo seu trabalho e para mim é uma grande honra estrear, né, essa fase nova aqui da emissora. E, obviamente, como é a filosofia do podcast, a gente tem aí um papo descontraído e vamos aí explorar a nossa irmandade e também algum conhecimento na área econômica e financeira. Reinaldo, tem um adágio que diz o seguinte, né? As pessoas olham para os tombos que você leva, mas não as pingas que você bebe. Conta um pouquinho da nossa trajetória, principalmente da sua, porque as pessoas olham o Reinaldo Cafeu hoje, uma celebridade, uma pessoa com uma personalidade, multimídia, várias atividades, e ao mesmo tempo não sabe aquele passado que nós tivemos, o quão sacrifício foi a superação de tudo, né? É verdade. Bom, primeiro a gente teve, né, Marcos, nós dois, mas o Paulo, uma excelente criação, independentemente das posses dos nossos pais, nós conseguimos ter uma família muito unida e os princípios que o nosso pai e mãe nos deram marcou a nossa vida. Mas foi uma infância simples, humilde, né? Nós não tínhamos um conforto financeiro. Pai ferroviário se adoeceu, mãe batalhadora, acabou tendo um empreendimento, eles não se deram bem, tiveram um desfalque muito grande. E logo, quando eu tinha meus 10 anos, você ali nos seus 14 anos aproximadamente, teve que recomeçar a vida, né? E aí enveredou por comprar um bar e bote. Nesse período eu já, individualmente, você também, a gente já se virava, né? A gente cuidava da casa enquanto a mãe estava na feira, lembra que a gente revezava, um limpava a cozinha uma semana, o outro o quarto. O sofá era de segunda, quarta e sexta. Tinha que trocar, não tinha esse negócio de TV no quarto, né? Era uma TV de válvula. Eu me lembro que uma vez eu queria uma bicicleta e a casa que a gente tinha era de tábua, aí o papai e a mamãe ouviram e falaram, precisamos comprar uma bicicleta para o Reinaldo, né? Mas eu também tive sempre assim a noção de que a gente precisava ter o próprio sustento, né? Então, quando tinha lá sobra de estoque, você já trabalhava formalmente, eu não, eu ficava na ponta lá da feira vendendo algumas roupas, lembro de anágua, essas coisas. Quando o pai tinha o bar, eu engraxava o sapato dos frequentadores do bar. Uma vez resolvi vender sorvete, peguei uma caixa de sorvete, eu fui até para ir na casa da nossa avó, lá na Vila Formosa, aí um sujeito grandão me viu, roubou todo o meu sorvete, perdi ali naquele momento e desisti. E aí com 13 anos eu fui convidado pelo nosso primo, o Toninho, e o tio Miro, né, que tinha uma empresa de material de escritório, aí eu fui trabalhar meio período como office boy. Então já passei a estudar à noite, entrei na escola técnica, e aí fiquei mais ou menos dos 13 até os 14 anos com esse trabalho de office boy meio período. Até que o Toninho chegou para mim e falou, Reinaldo, você quer continuar? Vamos te registrar, né? Então, acho que foi 1º de maio de 75, com 14 anos, aí foi o meu primeiro emprego mesmo, com registro. E aquele tempo podia, né? Podia, o estatuto permitia, né? Não tinha o estatuto da criança e adolescente, que era muito comum a gente trabalhar. Aí eu passei a trabalhar com tempo integral. Então eu fazia serviço de banco, aí aos poucos ali dentro da Brupel, eu fui fazendo trabalho de escriturário, emitia nota fiscal, até chegar no que a gente chamava de chefe de vendas, né? Então foi um período em que a gente mesclava muito o trabalho e também o estudo noturno, né? Nunca desistindo do estudo, mas foi um período em que a gente tinha uma vida bastante simples, com dinheiro controlado.
com 18, eu ia ficar com o teu carro, você lembra uma Mavericão lá verde, né? Eu acabei comprando um Fusca, tudo bichado. Aí só tinha dinheiro para andar o fim de semana. Eu comprei ele com todo assoalho arrebentado. Quando a gente trouxe de Rio Claro para cá, fundiu o motor. Mas era aquela história, você economizava para poder ter um fim de semana e poder andar. Então, e a partir dali, e eu posso dizer que, independentemente da origem humilde e simples, sempre teve um horizonte pela frente, né? Então, aí fui fazendo escola técnica de eletrônica, que me deu uma boa base de matemática. Queria fazer engenharia, mas não tínhamos condições de cursar um curso de engenharia. Acabei entrando no curso de economia, me identifiquei. Fui muito influenciado pelo Celso Salles, na época que fazia o curso de economia. E trabalhou comigo na Brahma. Trabalhou na Brahma, né, o Celso. E aí, Marcos, eu acabei fazendo, me identifiquei no curso, falei, puxa, eu quero seguir esse negócio, quero ser professor disso aqui. Aí fui. Logo que eu acabei a graduação de economia, aí já mudei de emprego, fui contratado pela Friar, cheguei até gerente financeiro. Logo na sequência, a Transcam me contratou como gerente geral. E eu vi também que eu tinha que seguir a veia acadêmica e a veia, vamos dizer, profissional, normal, né? Aí na academia eu fiz depois o curso de contábeis, né? Então tenho 2 formações. Depois eu fiz especialização em engenharia econômica. Naquela época não tinha esse MBA no interior. Eu, Wagner Esmanhoto, que é outro economista também, a gente dava aula na sexta-feira até a noite, pegava o carro de madrugada, ia para a Universidade de São Judas em São Paulo. Concluímos, então, a pós-graduação. Aí depois veio o MEC. Não, especialização só não adianta, tem que ter mestrado. Aí fui fazer mestrado, entrei na Unesp Bauru, mestrado de comunicação midiática, defendi a minha dissertação no jornalismo econômico. Falei, agora parou. Não, tem que ter doutorado. Aí eu fui, entrei no Lajeado da Unesp. Lá o programa é de energia na agricultura, mas eles aceitam várias profissões. Então tinha advogados, engenheiros, economistas. Aí eu fiz a minha tese num modelo de finanças. Então eu puxei para a minha área, né, um modelo que chama KPM, adaptado para o mundo de finanças. Aí defendi também a tese. Então, na IT eu estou completando 40 anos como professor de economia, finanças e pós-graduação. E academicamente, então, cheguei até aí ao doutorado. E aí, na paralela, depois que eu trabalhei como executivo em várias empresas, resolvi trabalhar por conta própria, montei uma consultoria e a partir dessa consultoria desenvolvi o meu trabalho. Durante 5 anos, eu abri mão um pouco da consultoria, fui fazer um trabalho numa empresa, eles me contrataram para ser o diretor executivo. Eu fiquei por 5 anos lá, depois retomei a consultoria e desde 2019 fui credenciado pela Fundação Dom Cabral para ser representante nessa região. Então hoje a minha empresa ela tem aí 90% de foco na Dom Cabral, trazendo a educação executiva para a região. Então, rapidamente é isso aí. Tem muita coisa. Tem né? muita coisa. Bom, só lembrando, Reinaldo, que nós estamos nesse primeiro programa da Realflix, a sua é 106,3 FM, nós estamos nas dependências do Novo Termas. Então, o clube está aberto, é uma paisagem bonita, ela é um dos patrocinadores nossos aqui. Eu pediria até que o pessoal para trazer água, viu, nosso querido diretor Juninho, o pessoal trazer uma água para a gente. O encanto pela rádio. Vamos falar um pouco de rádio. Como é que conta essa história, porque eu tenho muita coisa a ver, mas isso foi você, né? Saindo disso aí, como que... O Marcos era repórter de campo, né? E ao ser repórter de campo, ele, num determinado momento, me procurou, falou, Renato, vamos montar uma equipe esportiva, né? Obrigado. Fala, nunca passou. Estamos recebendo a aguinha aqui, obrigado. Obrigado. E nunca tinha passado assim pela minha mente entrar nesse mundo do rádio, né? E aí eu acabei topando esse desafio, a gente ficou sócio naquela época, criamos a equipe número 1 ali na Rádio Bandeirantes, arrendamos, né? Mais a de 20 Brahma profissionais, né? Chegamos a ter mais de 20. Mais de 20, porque a gente ousou, né, Marcos? Na época a gente quis fazer a cobertura de todo o futebol amador, né? Então a gente tinha um repórter em cada campo, só ali eram, acho que 7 rodadas simultaneamente. Hoje, o badaladíssimo basquete, vôlei, nós fazíamos coberturas mesmo do amadorismo que era, né? Baque, Luz, que era naquela época. O futebol de salão. Futebol de salão. Né? A gente cobriu o Baque, na época, o Pedro Massé, né? O saudoso Pedro Massé. E a gente ficou ali uns 2 anos com esse projeto. De 89 a 91. 91. Então ali, a partir do momento que eu falei na rádio... Eu não dos comentaristas. Comentarista, que você deu esse desafio. Aí a imprensa começou a me descobrir também. Falou, pô, mas você também é professor de economia. Eu falei, só. E eu me lembro que eu dei uma primeira entrevista de economia para o Dedé, saudoso Dedé. E ele levou a minha participação para a Rádio Unesp. E na Rádio Unesp tinha lá o Pedro Norberto, um monte de gente que trabalha em outros veículos. O Jornal da Cidade viu
a minha entrevista, aí ligou na IT, perguntando para o Pedro Grava, que precisava de alguém para comentar, fazer uma entrevista, aí eu saí uma primeira vez no Jornal da Cidade. Depois disso, eu acabei sendo contratado pela Auriverde para fazer comentário no Vanguardão. Eu tinha uma coluna com o Carlucci naquele programa Manhã. Manhã Colorida. Não, depois da Manhã Colorida vinha que o João Bidu, Isso, vinha que era loteria musical, isso. mas eu acho que Bauru Agora, que depois o Silvestre assumiu. Isso. Quando era o Carlucci, ele falou: Reinaldo, você não quer? Eles colocaram um link, inclusive, no meu escritório. Então eu entrava ao vivo falando. Depois eu fazia comentário no Vanguardão, o Nilson Costa comentava política, eu comentava economia. E aí, em um determinado momento, eu tinha já abandonado o futebol, porque mesmo na Auriverde eu fui fazer reportagem de campo, ser comentarista. E eu falei, não, eu tenho que focar numa coisa só, né? E quando eu comecei a gostar desse mundo da economia na rádio, eu comecei a ter um pouco de espaço. Eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, que a análise econômica regional fui eu que ajudei a trazer. Você foi um propulsor. Aí eu acabei assumindo o Conselho de Economia. O que eu fiz? Eu listei todos os economistas da região por especialidade. E ofereci para as emissoras. Quando você precisar falar de setor público, é o Mauro Galo. Quando você precisar de empresa, é o Wagner Ismanioto. Quando você precisar de finanças, é o Adriano Fabre. Se você quiser estratégia, é o Carlos Sete. O Said. Então, esses colegas também começaram a assumir um espaço na mídia e a gente começou a parar na região e na cidade de ter que ouvir o Delfim Neto. Então, a gente começava a ter trazer isso para cá. Aí, quando eu fiz o mestrado em jornalismo econômico, aí que eu falei, não, eu quero ter um espaço. Nesse período, o Jornal da Cidade me fez uma proposta, isso faz mais ou menos uns 14 anos, para ter uma coluna Descomplicando a Economia de domingo. Isso no jornal impresso. Naquela época não tinha o eletrônico, né? E aí eu acabei assumindo o Descomplicando a Economia, até hoje, e nas quintas-feiras fazendo o editorial. Né? Muito livre para falar de política e economia. E aí a 94 me procurou. Foi em 2000, ia ter a eleição municipal, ele falou, o Paulo Sérgio falou, eu estou apresentando o Informação, rapaz, eu leio, já não entendo mais nada do que está, e a gente precisa inaugurar um novo momento. Ele convidou o Zarcílio Barbosa, o Flávio de Ângeles e eu, e aí nós fizemos o programa no domingo, fazendo a cobertura das eleições, foi quando o Nilson Costa ganhou. Pedro perdeu. O Pedro Tobias era o favorito e tal. E aí ele falou, olha, vocês não querem fazer uma informação? Aí nós começamos a revezar. Como éramos 3, não ia todo dia. Eu ia segunda, quarta e sexta. E o meu papel era só economia. O Zarcílio teve que sair, porque o Zarcílio era também um jornalista do Jornal da Cidade, e acabou criando uma ciumeirinha ali naquela época. E aí o Zarcílio acabou saindo, ficamos eu e o Flávio. Aí nós íamos todos os dias. Como era um programa de comentário, não dava para ficar só na economia. E outra, a economia é uma ciência social, né? Sim. Então, para você entender de economia, você tem que entender de política. Quer dizer, se eu não entender o que está por trás hoje de uma fala do Bolsonaro sobre o preço do combustível, eu não consigo trazer isso para o mundo econômico. Então, aí eu e o Flávio de Anjos começamos a interferir em todas as questões. A economia acabou ficando quase que exclusiva para mim. Depois o Flávio acabou falecendo, e aí trouxeram a 94, trouxe o Tesouro. E aí eu fiquei na 94 21 anos sendo um dos comentaristas fixos, né? No meio do ano passado, mais ou menos em maio, o Marco Antônio do JC me liga e falou, Café, eu preciso conversar contigo. Eu fui lá no jornal, eu até achei que era em relação ao meu contrato que eu tinha lá, que era de colunista, né? O jornal reposicionando, eu falei, vai mexer nisso aí. Falou, não, o negócio é o seguinte, nós estamos com um projeto aí, estamos buscando uma parceria com a emissora de rádio, mas a gente quer lançar um jornalismo diferente, com imagem, TV, com reportagem na rua e tudo mais. Você toparia sair da 94? Rapaz, eu fiquei abalado, porque 21 anos. É uma mudança. Adoro o Paulo, adoro o Alceu. É uma família, né? É uma família. E aí, o que eu fiz? Eu ponderei, vi o projeto. Aí, na sequência, eles fecharam com a 96, porque a 96 era o Jornal da Cidade, mas eles tinham vendido. E aí se aproximaram do Germano e fizeram um acordo, e eu gostei muito do projeto.
E aí eu sairia só de ser comentarista para também ajudar a ancorar, né? Certo. Então eu falei, puxa vida. É o projeto que prevalece até hoje. Depois de 21 anos no lugar, completei meus 60 anos, o que você quer na vida? Alguns desafios desses, né? Sim. E aí eu topei, e é um programa que vai completar agora, dia 14 de junho, um ano, divido a bancada com o Bizarra, e estamos lançando agora, foi ideia minha, o Café com Política na rádio. Então agora em março estreia o Cidade 360, ele é todo dia, das 6 às 8 da manhã. Na sexta-feira ele vai das 6 às 7h30, e nós vamos entrar das 7h30 às 8h30 com o Café com Política. Serão fixos eu, o Bizarra, o Jabur e o Kleber Santos. E nós vamos ter sempre um pivô convidado, que pode ser um cientista político, né, alguém coisa do mais tribunal. Sem pauta. A ideia, Marcos, é não ficar restrito à política local. Aí sai uma pesquisa apontando para o governo do estado que fulano de tal, o Haddad está na frente. A gente vai comentar isso. Saiu um fato relevante da mudança de um ministério, as eleições presidenciais. É um esquenta para o dia da eleição mesmo, né? Que já é criar um... Já é político mesmo, é quase que um politicando ali. Isso, já criando um espaço para as pessoas entenderem qual que é a nossa proposta em relação à política. Né? Então, e o nome, só para completar, Café com Política, é um nome usado pelo Jornal da Cidade há muitos anos, tem um registro disso. Então a gente está usando essa nomenclatura. Bacana, isso aí é uma novidade. Nós estamos aqui em Piratininga, uma cidade próxima de Bauru, sofre influência, como eu já tive em Agudos também. Regionalmente as coisas começaram a acontecer por conta da internet também, né? Hoje não existe mais aquele isolamento que havia entre os municípios. Como é que você vê? Aí eu já vou até emendar. Como é que você faz uma avaliação para nós que vivemos aí a era do rádio, momentos em que o rádio, a televisão predominava, e com o passar do tempo o advento da internet, mas o advento da internet, ele é tão mutável, ele é tão dinâmico que ele começou lá com os Orkut da vida, de repente ele passou por uns blogs, hoje nós estamos vivendo a era do podcast, mas ele é uma constante evolução. Então aí as redes sociais que estão monopolizando o mundo. Como você sente a trajetória? Porque eu, na minha opinião, e serve até como pergunta para você, as pessoas passaram a ser acusadores, julgadores, punidores, mudou um espectro em que o comportamento passou a ser... E nós que vivemos, né, várias épocas e sempre também na comunicação, porque eu desde 84, você desde 89, nós estamos aí há mais de 30 anos, já navegando por esses caminhos, e estamos aqui hoje num programa que é transmitido para o mundo inteiro pela internet, através de uma rádio local de Piratininga. Acho que esse é na verdade, né, Marcos, o que aconteceu? Porque o rádio é uma coisa curiosa, porque o rádio ele acabou sobrevivendo a tudo. Quando veio a TV, todo mundo imaginava que o rádio vai acabar. Ele se reinventou, ele é um dos maiores companheiros que as pessoas têm. O que mudou de lá para cá é a chamada multimídia. O formato de você absorver isso. Né? O que é multimídia? A convergência de mídias. Então, por exemplo, esse programa nosso, Cidade Centro, que não é uma novidade, todo mundo está fazendo isso. Você tem imagem. Qual que era o grande limitador no passado? Eu dei inúmeras entrevistas para emissoras de TV. Vinha lá um caminhãozão, pegava uma antena, o link chamado, erguia o link. Tem que ser um lugar alto. Uma unidade móvel, né? Uma unidade móvel. Ficava o sujeito lá e vai. Agora vai entrar ao vivo, né? Aquele link todo. Não, hoje você tem um aparelhinho desse tamanho que você põe no bolso, ou, no nosso caso, na rádio, um aparelho celular que tem uma boa conexão na internet. Sim. Então o Alexandre Colim, que entra conosco, entra com imagem e som da onde ele estiver. Se tiver um bom sinal de internet, vai. Então, o que aconteceu com isso? Barateou a tecnologia e aquilo que era preciso para ter uma emissora de TV, essa estrutura. Para ter uma emissora de TV, essa estrutura. Para entrar no Facebook, não. Tudo mais tranquilo, tudo mais barato. E óbvio que nós temos que ficar atentos também às mudanças. A nossa geração era do radinho de pilha. Sim. A grande revolução é aqui. Por que a Apple vale mais que a ESSO, que a Petrobras? Por quê? Do que a Via Varejo? Porque com isso eu acesso todos eles. Ele é a fonte sua... Minha fonte primária. Então é óbvio que a Apple vai valer mais que as empresas que eu acesso a partir da Apple. Sim. Né? Na realidade, as empresas precisam da Apple. Né? Exatamente. Então, a Apple, e como outras, trouxeram uma facilidade tecnológica dos aplicativos, que isso começou a colocar. Quantos de nós usa o radinho, né?
Então hoje eu ouço pelo meu aplicativo. E aí a sacada foi, pô, peraí, eu tenho que entreter esse cara. Como é que eu consigo, na TV, acho que já deve ter acontecido com você, né? Assistindo um jogo, você pega o celular para ver. Né? Como é que eu consigo fazer esse cara que está aqui ficar de olho lá e ter a segunda tela? E na rádio aconteceu a mesma coisa, essa convergência. Então, peraí, eu não quero assistir no Facebook. Outro dia, a minha sobrinha, que é a tua filha, a Tarsila, me manda uma foto do Marcelo, do seu genro, meu sobrinho, falou, ele não perde um dia, ele assistindo o Cidade 360 no YouTube, sentado na sala. Sim. Então ele foi para o YouTube e assistiu como uma TV a rádio, entendeu? Agora, uma coisa mudou, que é a reação do público. Vamos pensar na época da rádio. Aí o comunicador hoje está mais próximo, em linha direta. Antigamente era um endeusado, né? Com a televisão, com a rádio, há um distanciamento. Isso. Hoje há uma aproximação que eles podem te julgar, inclusive. Na verdade, o rádio sempre esteve próximo da pessoa, a TV sempre próximo. Uma vez até aconteceu uma coisa curiosa. Então, eu dar entrevista na TVT, e eu tinha um quadro na TVT que chamava De Olho na Economia. Eu fui uma vez no supermercado, uma senhora veio e me abraçar. Cuida! Ela parou e falou, você não me conhece, né? Falou, ali, infelizmente, é que você entra em casa quase todo dia, eu sou íntimo de você. Você me desculpa. Então, essa intimidade, o que mudou, Marcos, é a instantaneidade da interação. Pensa bem, ó. Barbosa Júnior na Ouro Verde. Alguém queria falar com ele, ou telefonava, ele abria, ou mandava uma cartinha. Essa carta ia na emissora, alguém pegava essa carta, entregava para o Barbosa, 5 dias depois ele lia a cartinha, aí ela tinha que dar uma nova resposta, ou ela ligava na rádio, ou ela mandava outra carta. Hoje não. Eu estou lá na rádio falando alguma coisa do Bolsonaro, o cara não gostou, o WhatsApp está aberto, o bate-papo no Facebook está aberto, no Instagram está aberto, no YouTube está aberto, o cara vem, eu não gostei desse negócio, você é tendencioso. É assim. Então, o que aconteceu é que as respostas estão mais imediatas. E aí tem um outro diferencial. Não há crivo. Não há filtro. Sim, a censura. As pessoas esquecem, às vezes, da ética. Tem gente lá que fala, vocês não deviam comentar. Como que eu tivesse licença, Marcos, para você administrar aqui o Terma, você tem que fazer desse jeito. Peraí, eu não vou interferir na sua gestão. Olha, a gente tem uma formação, eu sou jornalista hoje registrado e tudo mais, você também. A gente tem uma formação, fiz mestrado. Aí a pessoa fala, não, você só pode fazer. Como assim? Nós temos que ter liberdade de exercer a nossa profissão. E eu até, de vez em quando, o cara foi bravo comigo, Do dia eu falei para você, você não gosta desse modelo, muda de emissora. Pô, você quer perder o público? Não é que eu quero perder o público, eu quero que você tenha uma visão crítica. Se você aceitar ou não a minha opinião, é até bom você ouvir minha opinião, até para ter a tua. Entendeu? Mas as pessoas têm um nível hoje de intolerância, de tamanha grandeza. Foi isso que eu tentei dizer, né? Que eles já ouvem, interpretam, julgam e te condenam ou te absolvem. Assim. Então, veja um caso recente aí do Mamãe Falei. Ele estava num grupo privado de WhatsApp, falou besteira, condenável. Falou muita merda, né? Vamos falar a verdade. Porém, ele falou com alguns amigos. Que você poderia ter essa conversa quando está mamado num churrasco, brincando, e aí tomou a dimensão. Então, isso nós temos nos policiais. Lembrando que ele é um homem público. Um homem público, ele tem também que ter essa questão. Não, e outra, acho que tem que ser penalizado. Então, eu quero dizer, dessa instantaneidade. Sim. Quer dizer, eu pago o preço de me manifestar. E aí tem que tomar cuidado, porque o mundo da internet, as pessoas pensam que não é de ninguém, mas a calúnia, a injúria e difamação serve tanto no ambiente virtual como no real. Então, tem pessoas que às vezes estão extrapolando. Já vi gente assim, economistinha de merda, e que não sei o quê. Toma cuidado, mexendo com a tua biografia, não sabendo a dimensão do seu estudo. Isso aí que é o que mais me incomoda, é quando a pessoa apela. Porque no campo das ideias, Marcos, é muito legal, porque tem uma liberdade de expressão. Quando está no campo das ideias, que bom. Mas não, a pessoa, aquela velha história, eu não concordo com a mensagem, eu quero matar o mensageiro. Isso não dá para aceitar. Você recebe o Milagre lá, que é um especialista, e eu tive a oportunidade de ouvir a Ana Paula do vôlei, Ana Paula Rank, e ela fez uma observação bastante interessante, que até para a gente, estamos caminhando para o final aqui, para dar um fecho. Ela diz que as pessoas esquecem que, apesar de tudo, a lei da parte de internet no Brasil, ela é muito certa. Ela cumpre bem o papel
Ela que às vezes é difamada, ela tem aquela briga por conta de atletas não fisiologicamente mulher, por terem se trans no esporte, ela tem uma bandeira e todas as vezes que ela foi devidamente caluniada, ela acabou ganhando e aí as pessoas acham que é uma terra sem lei, mas existe a lei, né? Existe porque você tem um marco civil da internet, você tem é uma forma de expressão. Então, o que você coloca ali, você é responsável por aquilo. Só que as pessoas às vezes esquecem disso. Tem algumas pessoas que certamente nas mídias tradicionais pensariam 2 vezes antes de reagir como reagem. Mas eles acreditam que ele será impune. E quando você está no campo da ideia, ótimo, mas quando você invade a privacidade, quando você difama, quando você exerce uma injúria, isso é muito bom. E isso também serve para os comunicadores. Eu tenho observado alguns comunicadores que estão indo muito além, né? Mexem com o caráter das pessoas, mexem com o histórico das pessoas. E aquela história da bravata, do falastrão, que para impor a sua ideia, se cerca de uma corriola que o prestigia e ele acredita que pode falar tudo de todos. Eu conheço aí jornalistas que têm 15, 18 processos exatamente nessa linha, de não respeitar o limite da individualidade e o limite da ideia. Isso serve para homens públicos e do setor privado. Há um limite, né, entre você falar, expressar e se introduzir dentro do vamos supor, você fala aqui que é bolsonarista. Uhum. Eu falo, poxa, Marcos, você é um cara de direita, a direita, historicamente, tem esses problemas, não sei o que, não sei o que. Aí você rebate. Não, porque você não é que não sei o que lá. Aí eu começo a ficar nervoso e falo, você é um administrador de bosta. Uhum. Você é um marqueteiro sem vergonha. Aí eu já começo a ir para o mensageiro. Porque eu não consegui no argumento impor a minha ideia ou discutir, aí eu quero desqualificar quem está fazendo. Tá vendo? Isso é, infelizmente, muita gente. E até jornalista de renome, quando chega a um certo extremo, apelam em cima disso. Eu acho que, independente do jornalismo ou não, tem que ter uma ética profissional. Um médico respeita outro médico, um advogado respeita outro advogado, um jornalista respeita outro jornalista, porque é o campo das ideias. Um economista tem que respeitar outro economista. Nós estamos chegando num momento que parece que esse negócio que tudo pode também invade profissões regulamentadas. Porque quando é o sujeito individual, uma pessoa que às vezes até é ignorante, e não entenda esse ignorante como ruim, não, falta de conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento, é burro. Ignorante. Aí você até releva. Agora, quando você começa a ver que tem colegas de profissão que não leu a cartilha da ética, né, de entender que cada um tem seu espaço, aí me incomoda muito, porque são pessoas esclarecidas. Sim. E acabam apelando. E movem um grande público, né? E tem os seus seguidores e tudo mais. Por isso também que Felipe Neto, Monark, são pessoas que ocuparam um espaço grande no YouTube e tudo mais, tem que tomar muito cuidado como é que eles celebridades instantâncias, né? Isso aí foi uma o cara começa a ter 1 milhão de seguidores, ganha uma grana aí. Entra em depressão, que é o Edson, aquele lá, cada um tem. E aí começa a falar, defender o nazismo, né? Aí o cara se ferra mesmo. Então tem um campo aí. Mas, de qualquer maneira, para resumir, eu acho que a gente vive um momento legal do ponto de vista da liberdade de opinião. E da convergência de mídias. Eu acho que isso é legal, aquela coisa de não ser, não, é só rádio. Você também conviveu na adolescência, a gente usava cabelo comprido. Era uma moda. Então todo mundo tinha cabelo comprido. Aí veio o Chitãozinho Chororó, aquele cabelinho pigmalhão, todo mundo. Hoje tem o cara que corta o cabelo tipo militar, outro pinta de azul, outro quer deixar cortado. Isso é legal, essa fora de padrão, entendeu? O padrão que eu acho que incomoda. E as mídias estão fazendo isso, acabando com os padrões. Então, quem quer fazer rádio puro pode, quem quer rádio raiz, quem quer ir para o YouTube vai, quem quer ter uma rádio web faz, quem quer transmitir com TV. Agora, comercialmente, aí muda, porque se a tendência é, e um patrocinador tem uma exposição de marca na sua rádio, num banner, no YouTube, é óbvio que a fidelização muda. Aí é um outro conceito, que é como ganhar dinheiro com tudo isso. Tá certo. Bom, estou conversando com o Reinaldo Caffeo, esse aqui é o Realflix, bate-papo descontraído na 106,3. Praticamente para concluir nesse podcast, um modelo diferente, né? Nós teremos aí a Realflix, que é uma rádio comunitária em Piratininga, mas ela está além fronteiras. Ela passou
dos seus limites através da internet. Nós estamos aqui em vídeo, que será transmitido pelo canal do YouTube, nas suas redes sociais, que é o tal da multimídia, né? O cross-mídia, né? É um entrelaçamento das mídias, já acontece isso no 360, enquanto você está no Face, você está no YouTube, você está na rádio, está no celular, está onde for possível, e nós estamos aí. Algumas novidades vêm aqui na Realflix. Nós temos sempre o cenário aqui do Novo Termas, que é um grande patrocinador lá. O Dr. Rafael Pinelli, por exemplo, da FACOP, ele vai fazer o Além Fronteiras. O que é o Além Fronteiras? Ele recebe todos os sul-americanos da América Latina, da América Central, que vem fazer a pós aqui, ele vai conversar um pouquinho das características de cada país. É um outro trabalho. Então, essas convergências, esse tipo de coisa também é uma possibilidade, né? Isso está acontecendo de uma forma bastante acentuada, né? Porque uma rádio comunitária, pelo conceito, ele tem nas suas ondas gratuitas, né, um alcance ilimitado, porque ela não pode ter uma potência enorme. Com o advento da internet, é óbvio que tudo que você produz ali, você consegue propagar para o mundo todo. Então, você vai além de fronteiras. Isso permite também, eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube também de me manifestar ali. Né? É possível hoje você criar uma web rádio. Então, isso deu talvez assim uma enorme oportunidade. Você lembra que esse mercado de rádio sempre foi um mercado muito restrito, normalmente ligado muito ou ao político, ou à influência política, às oligarquias, né, que acabavam criando grandes redes. Eu acho que democratizou muito isso. E essa possibilidade de você desenvolver um trabalho em Piratininga, atingir um público local, mas ao mesmo tempo, pela convergência de mídia, falar para o mundo, é uma questão só de capacidade de fazer esse negócio propagar, né? De estimular para que as pessoas se sintam interessadas e principalmente no conteúdo. Mas isso inaugurou um novo momento do ponto de vista da comunicação, o que é ótimo. A democratização dos meios de comunicação é sinônimo de pluralidade, de discussões e, acima de tudo, de dar voz e vez àqueles que têm conteúdo a oferecer. É isso aí. Reinaldo, eu gostaria de agradecer. Nós poderíamos ficar aqui o dia todo, porque a história tem. Mas a Realflix está inaugurando um momento histórico. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu sei dos afazeres. A gente tem a correria do dia a dia, porque nós temos as atividades, não seriam principais, mas aquela que dão o sustento, e aquele que a gente faz aqui, faz com muito carinho, com muita vontade. Então, eu queria agradecer e suas considerações finais aí. Eu que agradeço, mas foi para mim uma honra estar com você e parabenizar você não só pelo trabalho agora na rádio, mas também pelo espírito empreendedor que você sempre teve, né? O que você quis dizer é o seguinte, vou falar isso aqui, nós temos que pagar os boletos. E como a gente tem que pagar o boleto, a gente acaba tendo uma atividade principal, mas se não dependesse dos boletos, a gente ficava na comunicação o tempo todo. Mas foi muito, muito bom ter esse bate-papo com você, rememorar algumas questões e, ao mesmo tempo, inaugurar esse novo momento. E sucesso para você aqui no Termas e também na rádio. Tá certo. Eu fico por aqui com a direção geral do Cafeu Júnior Cafeu. Eu vou terminando, mandando um grande abraço a todos e a gente volta numa outra oportunidade. Com certeza veio para ficar, Realflix 106,3 para quem é local, nós estamos na web também, mas a Realflix está acontecendo e o cenário é esse paradisíaco aqui, um grande agradecimento todo especial a todo o pessoal aqui de colaboração, de colaboradores do Novo Termas. Um grande abraço e até a próxima. Você curtiu o podcast da Real, na Realflix.